Então, nós vimos essa ideia do contexto, que jamais pode ser esquecida, né? Então, o contexto é a situação, é o momento de comunicação. E nessa linha de raciocínio, nós vamos trabalhar também um outro conceito igualmente importante, que é o conceito de intertexto ou intertextualidade. Então, veja bem, pessoal, nós temos texto, que é tudo que transmite mensagem, tudo que transmite comunicação. Nós temos contexto, que é a situação de comunicação. Então, jamais se esqueçam, uma mesma palavra em um contexto pode transmitir uma mensagem diferente que dessa mesma palavra em outro contexto, em uma outra situação. Depois vamos ver exemplos assim. E temos ainda a ideia de intertexto, de intertextualidade. Pessoal, vamos comigo aqui no quadro para vocês se lembrarem de que inter significa entre. Então, o que significa inter? Inter significa entre. Então, o intertexto ou intertextualidade é uma relação existente entre textos. Sabe quando você lê alguma coisa e fala, eu tenho uma sensação, eu tenho uma impressão de que eu já vi isso em algum lugar? É porque talvez aquele texto que você esteja lendo, ele de alguma forma estabeleça algum tipo de diálogo, de intertextualidade com um outro texto já existente. Então, o intertexto, a intertextualidade não é o plágio, não é a cópia, é uma espécie de diálogo mesmo com outros textos pré-existentes. Então, vários e vários textos são inspirados em outros. Mas atenção, quando um texto faz intertextualidade com outro, não necessariamente, não de forma obrigatória, ele vai concordar com esse outro. Então eu posso escrever um texto fazendo uma intertextualidade com algo já existente para eu concordar com essa ideia, ou eu posso fazer essa mesma intertextualidade para eu criticar essa ideia. No Brasil, nós temos um poema muito famoso chamado Canção do Exílio, talvez vocês se lembram desse poema, de Gonçalves Dias. Foi escrito na época do romantismo brasileiro, onde o nacionalismo era exacerbado, exagerado, uma idolatria, um amor à pátria. O exílio é quando alguém é expulso do seu próprio país, né? Então, Gonçalves Dias, lá no seu exílio, que era Portugal, lembrando do Brasil, sentindo saudades do Brasil, ele compôs a Canção do Exílio que ele dizia: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui, o aqui era o exílio, era Portugal, gorjeiam ou não gorjeiam como lá, o lá era o Brasil. Então ele ficava fazendo várias comparações, como se tudo no Brasil fosse melhor, mais belo, principalmente a natureza, do que Portugal. Essa Canção do Exílio foi um dos textos que mais sofreu a intertextualidade. Alguns autores fizeram intertextualidade do Minha Terra tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, para concordar com essa ideia, para manter essa ideia de que o Brasil é o país perfeito, e outros autores fizeram a intertextualidade para refutar a ideia de negar, distanciar dessa ideia original. Então eu, professora Ludmila Cruzoé, escrevi uma certa vez em um poema, um trechinho dele dizia: minha terra tem políticos que não param de roubar, não permita Deus que eu morra sem vê-los por seus crimes pagar. Isso é intertextualidade. Eu me inspirei no texto Canção do Exílio de Gonçalves Dias, mas a minha Canção do Exílio foi às avessas, né? Ao invés de eu idolatrar o Brasil, eu trouxe os problemas do Brasil. Mas isso não deixou de ser intertextualidade por esse motivo. Tranquilo? Então, ó, texto, contexto, intertexto. Palavras que a gente tem que dominar. E agora eu vou apagar essa palavrinha aqui do quadro e vou trazer uma outra palavra que nós vamos visualizar já já na nossa questão. E essa palavra você não pode se esquecer dela, porque ela está na moda nos enunciados. Quem manda na prova é sempre a prova, é sempre enunciado. E essa palavra, pessoal, é esse verbozinho aqui, ó. Inferir. Guarda com muito carinho aí numa gavetinha especial do seu cérebro, das suas memórias, esse verbo inferir. Galera, inferir significa deduzir, concluir. Então as provas costumam com muita frequência trazer um texto e colocar: o texto nos permite inferir que, o texto nos permite deduzir que, concluir que, tá? Então não podemos nos esquecer do verbo inferir. Inferir é deduzir, é concluir. Beleza? E antes das questões propriamente ditas, já chego às questões, nós vamos dar uma pincelada aqui geral nas tipologias textuais, já que falamos de texto, de intertexto, de contexto e das inferências possíveis em um texto. Não podemos nos esquecer de que os textos,
eles têm diferentes propósitos quando eles circulam em sociedade. Então, o que vai determinar a tipologia de um texto, o tipo textual, é o propósito desse texto, tá? Então, guardem comigo 4 tipologias textuais básicas. Se eu pego um texto, vamos pegar lá a historinha da Branca de Neve, vamos lembrar da historinha da Branca de Neve? É um texto que conta uma história. Então, o texto que tem como objetivo contar algo é o texto narrativo. Narrar é sinônimo de contar. Jamais confunda, atenção, jamais confunda autor, que é o ser real, com o narrador, que eu brinco que é o ser de papel. Então, vamos supor que Machado de Assis estivesse vivo. Machado de Assis é o autor, ser real, que vai dar voz, então as chamadas vozes de um texto, a um narrador, que é o ser de papel, e que vai conduzir a narrativa. Então a gente não pode confundir autor com narrador, cuidado com isso nas questões. Então todo texto que tem como objetivo contar algo é um texto narrativo. Narrar, sinônimo de contar, exemplo aí a Branca de Neve. Se o texto tem como objetivo dar características, ele é um texto descritivo, galera, descrever, sinônimo de caracterizar. Se você sofreu, sei lá, foi vítima de um assalto, procurou uma delegacia e vai fazer um BO, um boletim de ocorrência, você vai contar o que aconteceu com você, então no primeiro momento o seu texto é narrativo. Mas supondo que alguém te peça para fazer um retrato falado do possível agressor, então o retrato falado é um texto descritivo, você vai dar as características do seu agressor. Então, descrever é caracterizar. Texto narrativo conta algo, texto descritivo caracteriza algo ou alguém. Muitas vezes as tipologias se misturam em um mesmo texto, não tem problema algum. A gente vai olhar aquilo que prevalece, aquilo que predomina. Temos ainda o texto chamado de dissertativo. Dissertar é sinônimo de opinar. Esse é o texto de opinião por excelência. Então, se eu produzo um texto colocando a minha subjetividade, a marca da minha opinião no texto, esse texto é dissertativo. E temos ainda uma quarta e última tipologia, que é dos editais de concursos, por exemplo, da nossa Constituição, da nossa CLT, que são os textos injuntivos. Texto injuntivo é aquele que dá comandos, que dá instruções. Uma receita de bolo, uma receita médica, são textos injuntivos. Então, essas são as nossas 4 tipologias textuais. Narração, que conta algo, descrição, que caracteriza algo ou alguém, dissertação, que traz a opinião do autor do texto, e ainda a injunção, que traz comandos, instruções, beleza? E agora vamos então na telinha comigo para nós darmos uma olhada em questões. Vamos dar uma olhada para a gente ver como que as provas cobram isso. Então todo mundo comigo de olho na telinha. Vamos lá, galera. Eu vou ler aqui para vocês um modelo de questão recente, tá? Algumas questões trazem 4 alternativas, modelo ABCD, algumas trazem 5, ABCD e E. Então vamos lá. Observe o seguinte título de um texto. HQ, galera, HQ eu falei na aula, história em quadrinho, tá? De não ficção, descreve, caracteriza os bastidores da criação da bomba atômica. A expressão de não ficção, que acompanha a sigla HQ, presente no título, permite inferir. Então comigo na tela outra vez, vamos voltar aqui para o nosso quadro, ó. Lembra que eu falei desse verbo, hein? Inferir, olha o verbo aí na questão. Então agora na tela de novo no slide, na questão outra vez. Então vamos lá. Percebemos que permite inferir, permite o quê? Deduzir, concluir que as histórias em quadrinhos são geralmente ficcionais, as histórias em quadrinhos não podem apresentar caráter ficcional, as histórias em quadrinhos são geralmente não ficcionais, ou a história em quadrinho que remete à história, né, à realidade, não pode ser ficcional. Essas são as inferências que eu tenho tirado do próprio título. Quando o meu título diz história em quadrinho de não ficção descreve os bastidores da criação da bomba atômica, o que eu vou inferir disso, gente? Se eu estou dizendo história em quadrinho de não ficção, o que eu vou inferir é que tradicionalmente as histórias em quadrinhos são de ficção. Essa, excepcionalmente, como caráter excepcional, ela é de não ficção. Portanto, a nossa resposta é a letra A. As histórias em quadrinhos são geralmente ficcionais. Beleza? Letra A para a nossa resposta. Pode continuar aí na telinha, pode continuar no slide. Nós vamos seguir para as nossas próximas questões. Jogo rápido para a gente fechar a nossa primeira aula. Eu tenho um texto aqui que vai servir de base para as nossas próximas 2 questões. Então, vamos lá. No conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, um certo dia, o pai da família resolve dar adeus aos seus familiares e viver no rio em uma canoa. Observe o trecho que ilustra a despedida. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu, somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Cê vai, ou cê fique, você nunca volte.
Então vamos às questões. A presença do pronome possessivo em nossa mãe indica que, atenção, o trecho disse nossa mãe, indica a inclusão do leitor, galera? Quer dizer que é a mãe de quem escreve o texto e também a mãe do leitor? Não, né? Não dá. Nossa mãe indica que o narrador não fala só de si. Olha aí a nossa resposta, a letra B. A nossa mãe significa que o narrador não fala só dele. Nossa mãe pressupõe a mãe do narrador e de demais personagens do texto. Cuidado para não confundir a B com a C. A letra C diz inclusão do autor. Jamais confunda autor com narrador. O autor daquele texto era Guimarães Rosa. Mas quem fala nossa mãe não é Guimarães Rosa, é a voz da narrativa, é o narrador. Então está fora a letra C, porque a letra C fala de autor. Cuidado com isso. Conto é texto narrativo. Em textos narrativos a gente tem que diferenciar autor de narrador. Letra B é a nossa resposta. Tratamento irônico não, era a mãe deles de verdade. Ironia é quando eu estou fazendo um deboche, não tinha deboche ali. E falha gramatical, se tratando de Guimarães Rosa, dificilmente, né, galera? Então, nossa resposta, letra B de bola. E agora, finalmente, encerrando a nossa aula, a última questão. Vocábulo. Galera, vocábulo é sinônimo de palavra. A palavra bramou pode ser entendida, né? O vocábulo bramou pode ser entendido naquele contexto, jamais se esqueça do contexto, como sinônimo de berrou, questionou, sussurrou, gesticulou e indagou. Vamos voltar comigo aqui para a tela, todos me visualizando aqui. Uma dica importantíssima. Lá na letrinha B de bola nós tínhamos questionou e na letrinha E nós tínhamos indagou. Galera, questionar é perguntar, indagar é perguntar. Atenção, olhou para a prova, viu duas alternativas idênticas, elimina, porque você não pode marcar as duas, então tá fora. Se fosse questionou, seria indagou e vice-versa. São sinônimos, tá fora. Então não pode ser nem questionou, nem indagou, tá? Sussurrar é falar baixinho, a mãe tava brava, ela disse, você vai. Então ela não tava sussurrando, né? E ela pode até ter gesticulado, mas eu tenho que ver o que prevalece no contexto, gesticulando ou não, provavelmente ela gesticulou sim, mas ela fez o quê? Berrou, gritou, letra A é a nossa resposta. Com isso, então, finalizamos as nossas primeiras dicas de interpretação de texto. Não percam as cenas do próximo capítulo. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula.